Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem. Antes de começar esse vídeo eu quero mandar um abraço para todas as minhas turmas lá do José Inácio de Souza. Tudo isso que eu tenho feito é para vocês e por vocês, então obrigado pela força. Esse vídeo aqui é para falar sobre teorema do trabalho e energia, e certamente essa relação entre trabalho e energia ela é fundamental na compreensão do que é energia nesse contexto de estudos do primeiro colegial. Então vamos começar. Essa relação aqui, primeiramente, é muito importante. O teorema trabalho e energia afirma que sempre que trabalho é feito, ocorrem mudanças de energia. Essa relação, certamente, eu já falei para vocês em sala de aula. Sempre que trabalho é realizado sobre um objeto, a energia do objeto muda, ok? Então, se você imaginar lá um objeto parado, ok? Se esse objeto recebe trabalho através de uma força, a energia dele muda, ele passa a ganhar, por exemplo, uma energia cinética. Para aumentar a energia cinética de um objeto, o trabalho deve ser feito sobre o objeto, ok? Em seguida, se um objeto estiver em movimento, o trabalho é necessário para trazê-lo para o repouso. O que eu quero dizer com isso? Que, fazendo trabalho sobre um objeto, você pode colocá-lo em movimento ou, conforme está sendo dito aqui, você pode, considerando que o objeto esteja em movimento, realizar trabalho sobre ele para fazer ele ir para o repouso. Terceiro, a variação da energia cinética é igual ao trabalho total feito. Então, isso daqui já é o fundamento do teorema de trabalho e energia. Vamos especificar melhor o que está escrito aqui. O teorema de trabalho e energia descreve a relação entre o trabalho e a energia. Prosseguindo. Vamos abreviar a variação com o símbolo delta. Na verdade, é uma letra do alfabeto grego, cuja representação dela é um triângulo mesmo, ok? Então, sempre que você vê triângulo, você interpreta ele, o significado dele dentro dos estudos da física é variação. Então, a gente vai ter variação da energia cinética. E essa variação da energia cinética é igual ao trabalho, ou trabalho igual a variação da energia cinética. O trabalho é igual à variação da energia cinética. É o que está escrito aqui nessa relação. O trabalho nessa equação, ok? Que é essa aqui, é o trabalho total, isto é, o trabalho com base na força resultante. Então eu coloquei aqui uma ilustração para você ter uma ideia do que é uma força resultante, caso ainda você não a tenha. Então imagine um objeto, tudo bem? Em que nós temos aqui três situações em que forças são aplicadas a esses objetos. Nessa primeira situação, no objeto são aplicadas duas forças de 5 newtons, ok? E a força resultante vai ser a combinação ou a soma vetorial dessa força com essa, dando um total de 10 newtons. Uma segunda situação que pode acontecer é o objeto tem uma força de 5 newtons para a direita e uma força de 5 newtons para a esquerda. Quando você soma essas forças que têm sentidos opostos, o resultado total é zero, ok? Tenta pensar nessas situações aqui como se fossem cabos de guerra, ok? Então, nessa situação aqui, você teria puxando para cá por um lado e puxando para cá com o mesmo valor, com a mesma intensidade de força. Então, o resultado disso é zero, ok? Não vai nem para a esquerda, nem para a direita. Nessa outra situação, você tem de novo duas forças, só que agora uma delas é maior. Então, para a esquerda você tem uma força de intensidade 5 newtons e para a direita uma força de intensidade 10 newtons. Então, pensa na situação do cabo de guerra. Quem está puxando com mais força vai ganhar, correto? Então, é notável que tenha uma força de 5 newtons aqui para a direita. Então, o movimento vai acontecer na direção dessa força aqui, que é a força resultante. Ok?
se não houver mudança na energia cinética de um objeto, em consequência, nenhum trabalho foi feito sobre ele. Faz todo sentido, não faz? Já dissemos que no slide anterior que trabalho é a variação da energia cinética, então se a energia cinética não varia, não realizou o trabalho. Ok? Ou seja, a variação é zero. Um exemplo, empurrar uma caixa durante uma caminhada. Se a caixa não desliza, ou seja, se ela não sofre nenhum deslocamento, então você não está fazendo um trabalho sobre a caixa. Em um piso muito escorregadio, se não há força de atrito, o trabalho é igual à força para empurrar a caixa, que multiplica a distância que você empurra. E esse resultado vai aparecer como a energia cinética da caixa. Ok? Se você empurra um objeto e o atrito atua sobre ele, a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado pela força resultante, que é igual ao seu empurrão menos a força de atrito. Então, a força resultante vai ser igual ao empurrão menos o atrito. É semelhante a essa segunda situação, ok? Essa terceira situação, perdão, você tem duas forças atuando, uma para a direita e uma para a esquerda, e essa aqui que está contrária ao movimento seria, por exemplo, a força de atrito. Ela sempre, em determinadas situações, vai estar contrário ao movimento. Quase sempre, na verdade. Se a caixa se move a uma velocidade constante significa que a velocidade não varia, ou seja, ela tem sempre o mesmo valor. Se a caixa se move a uma velocidade constante, você está empurrando com força suficiente para superar o atrito. A força líquida, que seria a força resultante, e o trabalho líquido é zero, que seria o trabalho resultante também. E, de acordo com o teorema do trabalho e energia, a variação da energia cinética é igual a 0 joules. A energia cinética não muda. O que eu quero dizer com todo esse texto aqui, nesse tópico? Que se a velocidade é constante, a energia cinética não varia. Então, o trabalho será 0 joules. Tudo bem? O teorema do trabalho e energia aplica-se à diminuição da velocidade também. Quanto mais energia cinética algo tem, mais trabalho será necessário para o fazer parar. O dobro da energia cinética significa 2 vezes mais trabalho. Então, o trabalho está relacionado tanto com o ganho de energia dos objetos, quanto a perda de energia dos objetos que estão em movimento. Devido ao atrito, quando uma bicicleta derrapa, a energia é transferida tanto para o solo quanto para o pneu. Uma câmera de infravermelho revela a trilha do pneu aquecido no chão. Então está aqui um pneu de bicicleta derrapando no chão. A trilha vermelha no chão indica que houve um aquecimento do chão. E da onde veio essa energia relacionada ao aquecimento do chão? Do movimento da bicicleta, tudo bem? O aquecimento do pneu também é mostrado pela câmera. Então, aonde o pneu e o chão atritaram, tem a energia térmica, mostrado aqui pela foto da câmera infravermelha. Quando um carro freia, o trabalho é a força de atrito fornecida pelos freios multiplicado pela distância a qual a força de atrito atua. Então aqui eu estou falando especificamente num contexto de diminuição de velocidade, ok? Então seria o trabalho, a força de atrito do freio, que multiplica a distância em que a força do freio atua. Um carro em movimento com o dobro da velocidade de um outro tem 4 vezes mais energia cinética e irá requerer 4 vezes mais trabalho para parar. Essa relação é importante.
O dobro de velocidade implica 4 vezes mais energia cinética. Lembra que a energia cinética, a relação envolve a velocidade ao quadrado. Então, se você duplica a velocidade, a energia fica 4 vezes maior. Lembra? 2 ao quadrado, 4. A força de atrito é quase o mesmo para ambos os carros. Por isso, o mais rápido requer uma distância 4 vezes maior para parar. 4 vezes mais energia, então o trabalho será 4 vezes maior. Então ele vai levar uma distância maior para poder parar. Para um pneu sendo freado quase ao limite da derrapagem, o atrito máximo com a estrada também é mais ou menos independente da velocidade, de modo que, mesmo com os freios ABS, que são freios específicos para evitar a derrapagem, a distância até parar será 4 vezes maior que o dobro da velocidade. Vamos explorar isso melhor. Aqui nós temos um carro com uma velocidade de 45 km por hora. Então ele vai ter um deslizamento de 10 metros. Agora, a velocidade do carro dobrou, ok? 45 vezes 2, 90. Então, duplicando a velocidade do carro, o que acontece com a distância de derrapagem dele? De 10 para 40, 4 vezes maior. Tudo bem? É o que eu estou dizendo aqui no texto. E agora, de novo, de 90 para 180, dobrou. E aí, o que vai acontecer? A distância de frenagem vai dobrar também. Ok? Desculpa, vai ficar multiplicado por 4. Ó, eu caí no meu próprio pega. Então vamos lá, aqui passou de 40 metros para 160 metros. Uma distância de frenagem 4 vezes maior. Ok? Então perceba, essa relação de velocidade com distância para poder parar um objeto está relacionado com o teorema do trabalho e energia. Quanto maior a velocidade, maior é a distância. E como que se relaciona isso? Duplicando a velocidade, você quadruplica a distância para poder parar o objeto. Lembra que isso também está relacionado com aquele fator que eu contei para vocês, que é o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Quando a força de atrito está atuando contrário ao movimento, aqui fica cosseno de 180, cujo valor é menos 1. E o que vai acontecer com o resultado do trabalho se você tem um número negativo aqui? O trabalho dá negativo. E aí você tem uma interpretação muito interessante disso, que é o objeto perdendo energia. Ok? Bom, aqui do lado aqui tem uma informação importante para a gente poder explorar, né? Está dizendo que os freios dos automóveis, eles convertem energia cinética em calor. E os motoristas profissionais estão familiarizados com outra maneira de frear, que é trocando no câmbio do carro para uma marcha mais lenta, usando o freio do próprio motor, em vez de acionar o pedal de freio diretamente. E que existem carros híbridos que hoje em dia fazem um papel análogo. Eles usam um gerador para converter energia cinética durante as frenagens em uma energia que pode ser armazenada nas baterias. Continuando. Energia cinética aparece muitas vezes escondida em diferentes formas de energia, como calor, som, luz e eletricidade. Nós vamos ter um momento para poder falar sobre conservação de energia e a transformação de uma energia em outra forma. Por exemplo, o movimento molecular aleatório é sentido como calor. Então, calor está relacionado com esse movimento aleatório de moléculas. O som, que também é uma forma de energia, consiste em moléculas que vibram em padrões rítmicos. Outro exemplo, a energia da luz, que origina no movimento de elétrons dentro dos átomos, formando aí as ondas eletromagnéticas. E os elétrons em movimento compõem as correntes elétricas. Tudo isso aí são exemplos em que a gente pode aplicar o conhecimento de trabalho e energia. Agora vamos pensar numa questão. Um amigo diz que se você fizer 100 joules de trabalho em um carro em movimento,
o carro vai ganhar 100 joules de energia cinética. Outro amigo diz que isso depende se existe ou não atrito atuando no carro. Qual é a sua opinião sobre essas declarações? Então você tem dois amigos aqui falando coisas distintas. Concorda com um, concorda com o outro, discorda dos dois, o que você diria? Eu preciso mostrar a resposta. E aí a gente pode discutir essa resposta nos comentários. Ficaria da seguinte maneira. Precisa-se ter cuidado. Embora você faça 100 joules de trabalho no carro, isso pode não significar que o carro ganhe 100 joules de energia cinética. Quanto de energia cinética o carro ganha depende do trabalho resultante realizado sobre ele. Então você precisa analisar o trabalho resultante, que é o trabalho da força resultante. E aí a força resultante está relacionado com o somatório de todas as forças que atuam sobre o objeto que você está analisando. Ok? Quando os freios de um carro estão acionados, o carro derrapa até parar. Ok? O quão longe vai derrapar o carro se ele está se movendo 3 vezes mais rápido? Lembra daquele diálogo sobre duplicar a energia e o carro exigir 4 vezes mais distância para poder parar? Então, se for 3 vezes mais rápido, ou seja, se eu triplicar a velocidade, qual é a distância que o carro vai parar? Pensa, se eu duplico a velocidade, a energia fica 4 vezes maior e exige-se então uma distância 4 vezes maior para parar. Triplicando isso, nós vamos ter como 9 vezes mais longe. O carro tem 9 vezes mais energia quando ele viaja 3 vezes mais rápido. Então, olha aqui a relação de energia cinética. Estou mostrando para você, ó. mv² sobre 2. Mas a velocidade é 3 vezes maior. Então, eu estou multiplicando a velocidade por 3. 3 ao quadrado, 9. Ok? Então, aqui, ó. Meio da massa, continua aqui, não mexe, ok? Então fica 3 ao quadrado, 9, v ao quadrado, v ao quadrado. Então fica 9mv ao quadrado. Meio de mv² é a própria energia inicial. Então você tem nessa relação de triplicar a velocidade 9 vezes a energia inicial. Então vai precisar de 9 vezes mais trabalho para poder fazer o carro parar. Finalizando o nosso raciocínio, o que diz o teorema do trabalho e energia? Consegue lembrar? Deixe sua resposta aí no final do vídeo, agradeço a atenção mais uma vez, até o próximo vídeo.